Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, vamos resolver mais um exercício aqui, né? No caso, esse aqui é um exercício utilizando os conceitos da lei de Hooke, né? Sistema de molas, que diz o seguinte: o sistema esquematizado apresenta-se em equilíbrio. Vamos grifar essa palavra aqui porque ela é importante para entender o exercício, tá? Sob ação gravitacional, G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. As molas ideais têm constantes elásticas de 20 newtons por centímetro cada uma, e os blocos têm 10 kg cada um. Qual é a deformação de cada mola? Beleza, então ele quer saber a deformação da mola, né? Para saber isso, a gente primeiro precisa entender os conceitos do que está escrito e aplicar isso aqui dentro do problema, certo? Então é o seguinte, primeira parte, e o exercício se encontra em equilíbrio, né? Equilíbrio, pessoal, é a mesma coisa que parado, né? E o que significa parado na física? Bom, significa, né, no contexto das leis de Newton, que a somatória das forças ela é igual a zero, tá certo? Esse aqui é o que se encontra em equilíbrio, tá? Então vamos pensar aqui, o que está fazendo? Bom, de todo modo, independente do que a gente vai fazer, a gente sabe que a gente vai ter a força-peso do bloco B, certo? Que a gravidade vai estar puxando o bloco B para baixo. E nós também temos a força-peso do bloco A, né? Essas coisas a gente tem certeza que elas estão ocorrendo, certo? Contudo, eles estão parados, eles estão em equilíbrio. O que faz com que o bloco B esteja em equilíbrio? Bom, o bloco B está em equilíbrio porque a mola 2 está sustentando ele. Então eu poderia dizer que aqui eu tenho, né, a força elástica. No caso aqui eu vou chamar de Fe2, tá? Força elástica do bloco 2, tá certo? Deixa eu só... Opa! Tentar deixar aqui mais bonito, tá? Vamos lá. Então, aqui seria a força elástica do bloco 2, tá? Essa daqui seria a força elástica do bloco 2, certo? Que dá o sustento para o corpo B. Por outro lado, quem que dá o sustento para o corpo A? Quem dá o sustento para o corpo A vai ser exatamente a força elástica da mola 1, certo? Fe1. Mas a mola 2 não está conectada com o bloco A. Nesse caso, o que a mola 2 está fazendo? A mola 2 não está puxando, de certa forma, o bloco A para baixo? Então, além da gente ter a força PA, a força peso em A, a gente também vai ter a força F e 2 na direção de para baixo com relação ao bloco A. Então, essas aqui são as forças que nós temos no sistema, certo? Então, vamos lá. Vamos pensar aqui então, ó. Vamos começar pelo bloco B, porque ele é mais fácil, né? Sempre interessante começar pelo bloco que tem menos forças. Então, olha, vamos tentar entender então, ó. Bloco B, tá certo? O que nós temos no bloco B? Nós temos duas forças, certo? E a gente sabe que como ele está parado, a somatória das forças vai ter que ser igual a zero, certo? Porque parado significa que ele não tem aceleração, então a aceleração vai ser nula. Por isso que a somatória das forças é igual a zero, né? A rigor, a lei de Newton diz que a somatória das forças é igual a massa vezes a aceleração, né? Estando parado, não tem aceleração, por isso, né, que a somatória das forças ela é igual a zero, tá bom? Sendo assim, então eu vou ter o quê? Eu vou ter a força elástica 2 para cima, né? Então, portanto, positiva, lembrando sempre que a gente está utilizando a orientação cartesiana, né? Então, mais F e 2, menos o peso em B, que está para baixo, portanto negativo, e isso aqui é igual a zero, certo? Pergunto a vocês, sei quanto vale a força 2? Não. Mas eu sei quanto vale a força peso em B, certo? Então, ó, força elástica 2 menos a força peso em B. Quem que é a força peso? Vai ser a massa do corpo B vezes a gravidade. Isso daqui é igual a zero, não? Então, a força elástica 2, né? Nós vamos arrumar aqui. A força elástica 2 menos a massa do corpo B, né? 10 kg, e a gravidade vale 10 metros por segundo, então seria 10 vezes 10, que é igual a zero, né? 10 vezes 10, 100. Passando para o outro lado, então eu acabei de descobrir que a força elástica, ela equivale a 100 newtons, tá certo?
Muito bem. Eu já sei quanto vale a força elástica 2. Sabendo quando vale a força elástica 2, eu posso equacionar as forças para o bloco A. Né? Então, vamos fazer isso daqui, tá certo? Eu vou pegar essas continhas aqui que a gente acabou de fazer, vou deixar elas menorzinhas e vou guardar elas aqui do ladinho para nossa uma rápida referência, tá certo? Essa é a vantagem de trabalhar com lousa digital, né, pessoal? A gente pode agrupar as coisas, pode guardar elas, né? Então, vamos lá. Fechou. Então, vamos ver. Bloco, agora vamos resolver o bloco A, tá certo? Então, para o bloco A, nós temos 3 forças atuando sobre ele, certo? Vamos começar sempre com a força positiva, tá? Então, para cima, força positiva, então a gente teria a força elástica 1, né? Menos a força elástica 2, menos o peso em A, que é igual a 0, porque esse todo, o sistema todo está em equilíbrio, tá certo? Então, quanto vale a força elástica 1? Não sei. Quando eu não sei, eu simplesmente copio. A força elástica 2, eu acabei de descobrir no item anterior, que vale 100 N. Então, menos 100, certo? Menos o peso em A, que seria massa vezes gravidade, e isso tudo aqui é igual a 0, certo? Então, a força elástica em 1 eu copio de novo, né? Menos 100, menos a massa, 10 kg, vezes a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, que é igual a 0, certo? Menos 100, menos 10 vezes 10 dá 100 também, né? Menos 100, menos 200, passando para o outro lado, mais 200. Então, a força elástica 1, ela equivale a 200 newtons, tá certo? Bom, agora eu já sei quanto vale a força elástica do corpo, a força elástica da mola 1, e eu já também sei a força elástica da mola 2, tá certo? Então, vamos aqui diminuir também essa equação, deixar ela bem pequenininha, para a gente não perder ela e ficar como referência, tá certo? Eu sei quanto vale tanto para o bloco A quanto para o bloco B, tá certo? Mas isso não foi no que o exercício pediu. O exercício pediu deformação. Mas de onde vem deformação? Bom, deformação vem da lei de Hooke, certo? Lei de Hooke, tá? E a lei de Hooke diz o seguinte pra gente, tá certo? A lei de Hooke diz que a força elástica é igual a uma constante de mola vezes uma deformação. Esse x aqui é deformação, tá certo? Se eu sei quanto vale a força elástica e eu sei quanto vale a constante de mola, eu consigo descobrir quanto é a deformação, né? Então vamos lá, olha, para a mola 1, certo? No caso da mola 1, o que vale é a força elástica 1, né? Que seria a força elástica referência à mola 1. Então, o que vale aqui é o Fe1, tá certo? Então, sendo assim, a força elástica 1 vale 200 newtons, né? Que é igual ao K. O K, nesse caso, vale 20 newtons por centímetro. Eu vou grifar aqui centímetro porque ele vai ser importante depois, tá certo? 20 vezes, x, que seria a deformação, que é exatamente o que o exercício pede para mim, certo? Esse aqui seria o caso da deformação da mola 1, tá certo? Então, eu vou chamar aqui de x1. Como é que eu vou resolver isso aqui? Vou passar o 20 dividindo, então eu vou ter que x1 vai ser 200 dividido por 20, que vai nos dar 10. 10 o quê? Bom, como o K ele estava sendo dado em 20 newtons por centímetro, então a deformação vai ser dada em centímetros. Então, seria uma deformação de 10 centímetros, tá certo? Aí, se fosse newtons por metro, então a deformação seria dada em metros, tá certo? Isso aqui vem da análise dimensional, né? Então, força, ela é dada em newtons, né? Então, ela tem a dimensão de newtons, que é igual ao K, que tem dimensão de newtons, divididos por metros, por exemplo, certo? Que é multiplicada pela deformação, que no caso seria dada em metros também, certo? Percebam que nesse caso a análise dimensional diz o que pra gente? Esse metros aqui cancela com esse metros, então eu tenho newtons equivalente a newtons, eu tô legal. Se porventura, né? Se porventura aqui
na análise dimensional, né? Se a deformação for dada para mim em centímetros, né? Se a deformação para mim foi dada em centímetros, então newtons por centímetros, né? O K, a deformação vai ter que ser em centímetros. Por quê? Porque seguindo a análise dimensional, esses centímetros vai cortar com esses centímetros e eu vou ter newtons por newtons também, né? O que não pode acontecer é aqui ser newtons por centímetros e a deformação se dar em metros, porque você não consegue cortar metros com centímetros, tá certo? Você precisa das unidades aqui para você cancelar na análise dimensional e ter as coisas de uma forma coerentes, tá certo? Beleza? Dito isso, né, análise dimensional e tudo mais, vamos para a segunda parte, né? A gente acabou de resolver a mola 1, então vamos fazer agora a mola 2, tá certo? Então, ó, mola 2, né? Então vai ser dada pela força elástica 2, né? Força elástica 2. Então a força elástica 2, a gente já descobriu que ela valia 100 newtons, então vai ficar 100, né? Que é igual a constante de mola, que nesse caso vai ser 20, vezes a deformação da mola 2, que a gente no caso aqui vai chamar de x2, né? Então, passando o 20 dividindo, vai ser 100 dividido por 20, então o x2 vai ter um valor de 5 centímetros, tá certo? Então, essas aqui são as deformações das molas, tá? Percebam que o exercício ele é muito parecido com o caso de tração, né? De um sistema em equilíbrio, e depois que você descobre as forças, você aplica a lei de Hooke para você descobrir, por exemplo, a deformação ou a própria constante elástica, né? Isso depende de cada exercício, tá certo? Espero ter ajudado vocês. Deixem comentários sobre essa aula, perguntas, dúvidas, essas coisas, porque isso é muito importante para saber, né, os próximos conteúdos que eu vou estar produzindo, tá bom? Um grande abraço a todos e boa noite.